Pessoal, boa noite. Já se passaram 5 minutos, o pessoal vai entrando aí no decorrer. Meu nome é Ana Clara, vou aparecer aí mais para o meio da apresentação e eu vou passar agora a fala para minha colega Stephanie. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a todos vocês que fizeram a inscrição, que estão participando desse mini curso, que seja bastante proveitoso, né? Preparamos tudo com muito carinho. Nosso desejo era que fosse presencialmente, mas não deixamos de entregar nosso melhor por isso. Então, nesse mini curso, vocês irão ver um pouquinho sobre dois projetos, né, que são aí parceiros, que é o projeto de telereabilitação e o ReabSUS. Então, vamos abordar sobre a telereabilitação inicialmente, e como já no passado a gente fez o mini curso, dessa vez a gente resolveu fazer uma abordagem de uma forma diferente. Então, no minicurso ano passado, a gente comentou um pouquinho sobre os objetivos, um pouco da metodologia, diretrizes. Já nesse minicurso, decidimos fazer uma abordagem voltada um pouco mais para a prática e para a nossa vivência. A estabilidade clínica, ela nem sempre significa uma recuperação funcional. Então, a gente trouxe esse ponto para a gente definir os termos, porque muita gente, de forma errônea, costumam correlacionar. E a gente viu um pouco disso também ao abordar, ao conversar com os familiares dos pacientes. Entramos em contato com pacientes e não, o paciente está bem, está recuperado. Mas como é que está do ponto de vista de movimento? Ele está conseguindo fazer transferência de decúbito, né, para o pessoal do semestre, dos primeiros semestres, né? Mudar de posição, ficar sentado? Não está conseguindo, não, mas está bem, está recuperado. Então, a gente precisa ter essas definições bem estruturadas, porque a gente precisa passar isso, né? Passar essa diferença e passar essa necessidade de fazer essa continuação do atendimento. Então, a alta, ela é um processo formal de um paciente que está em uma instituição de saúde, que ela vai marcar o fim da internação. Então, ela ocorre quando o médico, né, ele avalia e determina que o paciente está clinicamente estável, não necessitando mais daqueles cuidados ininterruptos do ambiente hospitalar. Então, ela não significa cura, somente que aquela estabilização ela foi alcançada. Já a recuperação, ela é um processo contínuo. Então, ela é um conjunto de ações, tratamentos, cuidados destinados ali a restaurar o bem-estar físico, mental e social de uma pessoa após doenças, após uma lesão, após uma cirurgia, e pode levar, né, meses ou até mesmo anos. Então, nos dias seguintes à alta hospitalar, haverá persistência do quadro de fraqueza, fadiga, limitações funcionais. E tudo isso em um contexto mais desafiador, porque antes ele estava ali, né, sendo monitorado, tinha profissionais ao redor, e agora que ele atingiu o quadro de estabilidade, ele não tem mais isso. Então, o cenário passa a ser mais desafiador e essa condição ela ainda persiste. E outro ponto importante é que não podemos deixar de falar sobre a síndrome pós-terapia intensiva, né? A PICS. Então, ela vai se manifestar em 3 domínios principais. O físico, que é caracterizado pelaquela fraqueza muscular adquirida na UTI, que vai resultar em fadiga crônica, limitações funcionais, podendo ser limitações funcionais severas, no domínio cognitivo. Então, o paciente, ele pode apresentar, né, déficit de memória, redução da capacidade de concentração, dificuldade de tomada de decisões, e essas decisões podem ser a mais simples do dia a dia. E também o domínio mental, com impactos psicológicos profundos, como o tratamento o transtorno, de estresse pós-traumático, crises de ansiedade e depressão. E não é porque o primeiro domínio que a gente vai enxergar é o físico, que esse mental ele não é tão importante, porque ele é tão importante quanto. Porque aquele paciente ele vai sair da condição de independência, muitas das vezes, e vai ser
vai ser transferido para um estado de total dependência. Muitas das vezes retorna para sua casa, mas às vezes precisa ir para a casa da filha, de algum outro parente, para ter uma rede de apoio. Então, todas essas questões têm um peso que não dá para ser negligenciado. Pode passar, Gabs. Partindo para os desafios da continuidade do cuidado, os sobreviventes, muitos deles, enfrentam a interrupção do processo de recuperação, seja por longas filas de esperas, seja por barreiras geográficas e a própria falta também da existência de um programa estruturado para acompanhar esses pacientes pós-altas. E é nesse ponto que a telereabilitação ela vai ganhar força. Então, a proposta é que a tecnologia ela funcione como uma ponte, né, que vai permitir manter o acompanhamento fisioterapêutico de uma forma ininterrupta, monitorar remotamente como esse paciente ele está evoluindo funcionalmente em seu ambiente real, né? Promover a educação em saúde, então capacitando ali o paciente, os familiares, para esse cuidado e contribuindo para essa recuperação e, de uma certa forma, também democratizar o acesso, reduzindo aí as desigualdades assistenciais causadas seja por localização geográfica, por exemplo. E aí aqui eu vou abrir um adendo para falar com vocês que isso é real e existe. Porque nós temos um paciente, né, que está sendo atendido pela nossa equipe, e esse paciente está com a gente desde outubro, né? Iniciamos o contato com ele, aí conversamos, ele aceitou fazer parte do projeto, assinou tudo bonitinho, os termos, enfim. E aí, nesse mês, a filha desse paciente entrou em contato comigo e falou que já tinha dado entrada na solicitação de um fisioterapeuta presencial. E aí, isso foi em outubro. Esse fisioterapeuta, a primeira visita que fez, né, domiciliar, foi agora em fevereiro. Então, olha quanto tempo, né, de espera, justamente pela existência dessas barreiras, né, dessas longas filas, desse acesso que é muito difícil. E aí, nesses 4 meses, nós já tivemos ganhos com esse paciente. Então, é um paciente que hoje a gente estava conversando e ela relatou isso. Ela falou que é perceptível ver essa evolução dele, seja por movimentos que antes ele não fazia, agora ele está fazendo, seja pela disposição em fazer os exercícios também, porque antes não queria. Então, era um paciente no início muito agitado, resistente, não queria ficar sentado. Então, foi bastante desafiador, mas nesses 4 meses que ele não recebeu assistência, né, de uma fisioterapia presencial, a telereabilitação alcançou e tivemos ganhos. Então, a telereabilitação, ela funciona sim, e ela consegue reduzir essas barreiras geográficas e assistenciais e alcançar esses pacientes que necessitam desse suporte. Pode passar, Gabs. Então, a telereabilitação, ela é a aplicação de uma tecnologia de informação e comunicação que vai mediar ali os serviços, né, de reabilitação à distância. Ela não vai se limitar apenas ao exercício físico, mas ela também vai englobar a teleconsulta, então, uma avaliação, o telemonitoramento, né, que vai ali fazer a vigilância de sinais, registrar a evolução. Então, temos pacientes também que eles estão apenas em telemonitoramento porque evoluíram muito. Então, a telereabilitação, para eles, a gente só faz mesmo o telemonitoramento. Então, em academias, nosso paciente piloto é um exemplo disso. Acho que todo mundo já conhece um pouco do caso. Apresentamos também no minicurso anterior. E a teleorientação e educação em saúde. E essa telereabilitação, teleorientação, telemonitoramento, ela pode ser realizada em tempo real, né? E de forma síncrona, como estamos fazendo aqui, né? Nessa reunião, podendo ser por videochamada, que a gente vai ter o feedback ali imediato do fisioterapeuta durante a execução do movimento do paciente. E o feedback também do paciente acerca
dá aquele exercício que foi prescrito, mas ela também funciona muito bem de forma assíncrona, que vai ser baseado no registro e na análise, né, posterior dos dados, onde o paciente ele envia informações por vídeos para que o profissional ele avalie em outro momento. Ana vai falar um pouquinho dos instrumentos que nós utilizamos, né, nos nossos atendimentos, mas, por exemplo, testes que a gente passa, no teste de sentar e levantar, a gente consegue realizar de forma assíncrona. Então, os pacientes, eles gravam, registram, encaminha para a gente encaminha também as instruções por meio de vídeo, por meio de cards. Então, a assíncrona também, a forma assíncrona funciona muito bem. Pode passar. Bom, dando continuidade para a fala de Stephanie, esse mini curso a gente trouxe, veio, né, tá trazendo com o intuito de mostrar um pouco mais a prática, que realmente é possível, que realmente é viável, não é algo que a gente está começando assim do zero, é algo que já está em discussão durante esse período da Covid e tudo mais. E então, né, eu fiquei responsável por trazer essa parte de realização. Então, eu vou contar um pouco da nossa didática, né, da nossa experiência dentro do que a gente faz. E de início a gente tem que começar com a coleta, né? Com a busca dos pacientes. O nosso projeto, a telereabilitação, ela é uma parceria com o Hospital Geral Prado Valadares, e a gente busca esse acompanhamento com os pacientes que passaram pela UTI. Então, a gente resolveu fazer um fluxograma, a gente queria trazer as imagenzinhas, mas não ia ter como. Então, de início, né, tem esse deslocamento nosso até o Prado. Como somos estudantes, né, a UESP tem um núcleo para os estudantes que é justamente para essa parceria, para essa coleta. Então, aqui a chavezinha e a bolsinha tá mostrando que é o processo, que a gente chega no Prado, que a gente vai todo equipado, né? A gente coloca o jaleco e tudo mais, que a gente deixa as nossas coisinhas lá no núcleo do NEP. Logo depois, a gente pega os nossos equipamentos. Então, a gente pega a luva, a gente pega a touca e tudo mais. Por quê? Porque a gente entra na UTI. Nós não temos esse contato, né, com o paciente, mas por que que é necessário a gente entrar na UTI? Primeiro, a gente precisa se equipar para entrar, e no caso da nossa dinâmica, é porque o nosso intuito é pegar não, né, mas a gente tentar se comunicar, entrar em contato com todos os pacientes que passaram por essa UTI. Né? Esse é o intuito do projeto, ao máximo tentar agregar a todos, ajudar a todos. Então, a UTI tem um fluxo muito grande e o Prado só registra para a gente as pessoas que estão na UTI naquele momento. Então, às vezes, o fluxo acaba sendo um pouco mais rápido e a gente perde alguns números. Então, algumas pessoas, então a gente precisa ir para lá, porque lá tem um caderninho, né, que anota todas as pessoas que estão lá presentes, que já estiveram, para que a gente, através, né, nesse caderno dessas pessoas, a gente consiga visualizar e entender quem esteve por lá. E aí, a partir daí, né, a gente conseguiu esse acesso ao Prado para que a gente conseguisse o prontuário, né? No caso, buscar informações necessárias para poder entrar em contato com o paciente. O porquê? Pode passar o slide. Bom, então, para a gente dar início a essa telereabilitação, é necessário alguns componentes iniciais. E a principal, assim, logo de cara que a gente tem que fazer é essa avaliação inicial do paciente, né? O histórico, a história do paciente, o seu contexto dentro do hospital e tudo, para antes de entrarmos em contato, entender mais ou menos o funcionamento.
Outra questão também é a questão da estratificação de risco. Então, tem pacientes que, até mesmo pelo histórico, a gente consegue perceber que a gente vai ter algumas dificuldades, não pelo próprio paciente, mas como a Stephanie falou, presencialmente a gente também tem essa dificuldade, né, do espaço geográfico, por um exemplo. Eu vou dar um exemplo de uma das minhas pacientes logo mais. E acaba que online também tem. Não é todo mundo que tem acesso à internet. Então, às vezes, a gente tem que falar com um tio que é distante, que aí o tio vai passar o contato para alguém. Outra questão também é se o paciente tiver algum tipo de risco, né? Que não está exatamente ao nosso alcance, ainda está bem debilitado a ponto da gente não conseguir esse contato. Enfim, tem várias outras questões que a gente tem que sentar para poder ver em relação àquele paciente. Então, o principal de tudo é entender o prontuário dele. Logo depois que a gente vê todas essas questões, né, de se tem disponibilidade, questão de conseguir o acesso à internet, quem é que vai ter acesso à internet, às vezes é uma pessoa um pouco idosa e não sabe mexer, e aí tem alguém responsável que conseguiria estar ao redor. Também a questão física, né, qual que está sendo a dificuldade, como que saiu do hospital. Então, através disso, a gente define nossos objetivos. Um exemplo de uma paciente que eu queria trazer aqui, que foi uma dificuldade que eu tive e eu tenho um pouquinho ainda, em relação a onde ela mora. Né? Ela mora numa zona rural, ela tem acesso à internet, mas a internet dela às vezes não é tão boa e ela não tem como levar o marido dela para poder fazer fisioterapia. E nem a prefeitura da cidade disponibilizou um fisioterapeuta da região e muito menos o transporte. Então, complica dela fazer, né, esse acompanhamento com o fisioterapeuta e me complica também de ter esse contato com ela, né? A gente não consegue manter essa continuação e acabou que o paciente, né, o marido dela, ela me falou, acabou desanimando um pouco da telereabilitação. Então, antes mesmo disso acontecer, a gente já tinha definido os objetivos. Ele era uma pessoa muito ativa, sabe? Ele gostava de trabalhar na roça, ela falava que gostava de ir lá pegar as galinhas. Então, o nosso intuito era ele andar rápido, era ele andar e não cansar tanto. O objetivo era ele ter um pouco mais de força para ajudar em algumas atividades que ele queria, como, por exemplo, enquanto ela varria, ele ficava lá cuidando de alguma coisa, enfim. E a partir daí a gente fazer essas prescrições individualizadas, né, através desses objetivos terapêuticos, e fazer um monitoramento contínuo. Então, toda semana a gente entrava em contato, como você está, o que você está fazendo, qual a dificuldade, está sentindo dor, está sentindo falta de algo, o que a gente pode melhorar. E repassando, né, esses exercícios e evoluindo de pouco em pouco. E de pouquinho em pouquinho, né, teve um paciente mesmo que ele aceitou fazer parte do projeto, mas ele estava fazendo acompanhamento fisioterapêutico presencial. E aí ficou combinado de uma vez no mês, 2 vezes no mês, a gente entrar em contato, a gente ver quais são as dificuldades, se tiver dificuldades do que a gente poderia auxiliar. Então, essa reavaliação periódica não é somente daquelas pessoas que têm dificuldade com o atendimento, não consegue fazer o atendimento presencial, mas eles são importantes também, até mesmo para quem tem, né? Porque mexe por toda a questão financeira, de logística, enfim. Pode passar. E bem, como o Stephanie está falando, a telereabilitação ela é real. E para ela ser real e a gente perceber que é real, a gente tem que ter instrumentos que comprovam que está tendo uma melhora, que está tendo uma eficácia. E não só comprovam, mas a gente tem que entender também como que está aquele paciente antes da gente começar esse tratamento. Então, mesmo à distância, é possível, sim, avaliar a força muscular, a mobilidade, a tolerância a esforço, os desempenhos em atividades funcionais. E para isso a gente usa
diversos testes, diversas escalas que estão por aí, mas eu vou trazer as principais, que de início é o que a gente mais usa. Então, a gente usa a escala de força muscular, testes funcionais simples que eu vou trazer mais à frente, escala de percepção de força, questionários de qualidade de vida. Pode passar, Gabi. Aí eu trouxe aqui, eu vou falar de forma breve, porque eu acredito que a maioria aqui saiba, né? Mas é a escala de força muscular. Então, a partir daí, né, a gente consegue verificar. Às vezes, quando o paciente entende um pouco mais, a gente consegue verificar, ou então a gente faz uma chamada de vídeo, ou então a gente pede para a pessoa gravar, a gente grava a gente fazendo, ensinando como deve fazer, o que é essencial para que o teste seja ok, para que o paciente reproduza. E se não estiver ok, se a gente perceber que não fez da forma correta, a gente pede para repetir de novo. Então, é uma boa forma da gente marcar essa escala de força, né? Se houve evolução ou não. Pode passar, Gabi. E aí tem os testes, inclusive é porque a gente não trouxe Stephanie, mas Stephanie é nossa garota propaganda, eu falo dessa forma, porque ela é que mais grava os vídeos, então ela já gravou esse teste de membros de inferiores, né? O sentar e levantar durante 5 minutos e contar a quantidade de vezes, a questão da caminhada também, no caso dessa paciente que eu estava falando. O teste eu solicitei que ele fizesse em frente à casa, que tem aquela de barro, sabe? Então era nivelado, então ele conseguia fazer. E aí a esposa dele gravava e mostrava para mim, mostrava o cronômetro dele indo, voltando, indo, voltando. Então tem sim como a gente fazer esses testes, desde que seja bem explicado, desde que o paciente consiga ver o que a gente está pedindo, o que a gente está falando. Então tem essa dinâmica também dentro. Pode passar, Gabi. Eu trouxe aqui também, né, questionários de qualidade de vida, e existem vários questionários. Então, a gente tem o ODAS, a gente tem o SF6, 3, esqueci agora, SF3, isso. Então, também é ótimo para a gente utilizar, né, para a gente entender qual que está sendo a dificuldade, se é uma dificuldade em tomar banho, em comer, em levantar um copo, ou se é de andar, de levantar, de mudar de decúbito, consegue se vestir. Então, o principal da fisioterapia, né, a, é a gente fazer com que a pessoa viva, né? Não sobreviva, que a pessoa viva. Então, precisa ter uma independência, mesmo depois de passar esse período na UTI. Pode passar. E bom, apesar de vivermos a prática e estar aqui dialogando com vocês, a gente também precisa trazer alguns estudos que comprovam que estamos falando. Por conta do tempo, eu trouxe somente 2 artigos, mas quem quiser mais pode procurar a gente que a gente manda. Então, esse primeiro artigo é Telereabilitação cardiovascular, uma alternativa para maior disponibilidade da reabilitação cardiovascular e metabólica do Brasil. É uma pesquisa feita no Instituto de Cardiologia de Lina. Muito bacana. Pode passar, Gabi. Eu trouxe só uma imagenzinha, mas eu vou trazer um resumo, né, do que o artigo basicamente fala. Então, esse artigo, ele acaba destacando que a telereabilitação voltado para esses pacientes cardiológicos é uma alternativa viável para acesso à reabilitação. Então, ele traz, né, esse gráficozinho elaborado na época da Covid-19, que os países, mas principalmente o Brasil, que foi o foco da pesquisa, tem uma baixa disponibilidade de serviços presenciais. Então, se vocês separarem, eles trouxeram uma taxa que não apresenta nenhum norte do Brasil.
Então, eles trazem, né, como dificuldade a questão da distância geográfica que a gente citou, que é o que a gente mais sente, e é o que é mais relatado para a gente quando a gente pergunta se o paciente está em algum atendimento fisioterapêutico. Algumas regiões acabam faltando centros especializados, tem a questão da dificuldade logística. Então, quando a gente conversa sobre um paciente homem, que às vezes é o provedor da casa, muitas vezes a mulher, né, não sabe dirigir, então não pode levar até aquele lugar. Às vezes os filhos não moram mais juntos e também tem a correria do trabalho. Então, tem essa dificuldade e também a questão financeira, né, do não conseguir pagar, por exemplo, uma fisioterapia domiciliar. Então, esse artigo, ele traz a telereabilitação como uma forma de oferecer exercícios supervisionados, educação em saúde, acompanhamento clínico remoto. Então, ele basicamente, como uma conclusão de tudo, ele traz que a telereabilitação para esses pacientes cardiológicos, eles consideram como uma forma segura, eficaz, tendo uma adesão dos pacientes devido à necessidade, indicam capacidade, né, que há uma melhora na capacidade funcional, na qualidade de vida e aspectos psicológicos também. Então, o foco deles é mais mostrar também como que foi essa questão da telereabilitação pós-Covid. Então, mostrando a força que a telereabilitação, não só a telereabilitação, mas como todos sabem, né, a telemedicina, a psicologia também, a área da nutrição, todas essas após o Covid-19 ganhou muita mais força, né, mostrando uma solução assim para manter esse cuidado contínuo que o paciente tem que ter. Pode passar, Gabi. Esse outro artigo, ele é uma revisão sistemática e de meta-análise, inclusive, muito bom, que fala sobre a eficácia da telereabilitação no equilíbrio e mobilidade funcional em pacientes com AVC. Pode passar. Então, aqui, né, eu trouxe o fluxograma dele, eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas mostram como foi identificado, né, como foi elaborado essa revisão sistemática. Então, aqui tem todos os registros encontrados em base de dados, registros mesmo, e também em revistas, citações, links de referências e etc. Então, vou passar de forma bem sucinta mesmo, porque esse não é o foco do nosso mini curso. Então, basicamente, né, dentro da triagem de registros, eles tinham achado 809, e aí foram excluídos 763 artigos, e desses 763, só 46 foram elegíveis, por conta de protocolos, por conta de duplicidade, por conta de desenho de estudo inelegível, não era focado na telereabilitação, por conta do resumo de conferência. E desses 46, contando também com os outros estudos, né, por registros, buscas de citações e etc., só foram incluídos 14, com síntese qualitativa, e estudos na meta-análise com síntese quantitativa só foram 13. Pode passar. Antes de eu falar mesmo assim do artigo, trazer um resumo dele, também trouxe essa tabela que foi muito bacana, que ele trouxe basicamente a qualidade de cada artigo desse. Então, eles contaram como critério de elegibilidade, alocação aleatória, oculta, sujeitos cegos, acompanhamento adequado, análise por intenção do tratamento, a comparação entre os grupos. Então, e lá no final mostra a qualidade de nível de cada um desses artigos, né? Então, um só, né, foi considerado ruim, enquanto o outro está entre bom, justo, enfim.
E aí, como um resultado, né, dessa revisão sistemática e de meta-análise, eu não quis muito focar nessa parte da metodologia, justamente pelo fato de não ser um intuito, mas é um artigo que futuramente a gente pode trazer para poder discutir no grupo de pesquisa, por um exemplo. Então, é como eu falei, esse estudo ele basicamente examina a eficácia da telereabilitação na melhoria do equilíbrio e da mobilidade em pacientes com acidente vascular cerebral. Então, com esses resultados, o resultado ele acabou mostrando uma melhora significativa no equilíbrio e na mobilidade na maioria dos grupos de telereabilitação e controle. Porém, acabou tendo uma diferença não tão significativa entre os grupos de maiores medidas. Como assim? Eles aplicaram uma escala e nem todas as escalas deram um resultado tão positivo. Porém, teve duas que se destacaram, que foram uma das duas que foram utilizadas, que é uma que a gente usa, que a gente apresentou anteriormente, que é a de TUG, e também a BBS. Então, no final desse artigo, foi concluído que, como eu falei, né, a telereabilitação, ela mostra, sim, essa melhora de equilíbrio e mobilidade em pacientes com derrame, só que ainda possui, né, um pequeno número de estudos voltados, né, para essa parte do equilíbrio e mobilidade. Então, seria bacana, né, trazer mais artigos relacionados. Pode passar. Então, aqui eu trouxe um resumão, uma síntese, né, do que os institutos também trazem, que é exatamente isso. Então, eles trazem que, assim, a telereabilitação, há uma melhora da capacidade funcional, há, sim, um aumento da adesão ao tratamento, diminui essas barreiras de acesso, que é o que mais pega e é o que a gente mais escuta, a família se queixando e às vezes a gente se sente até triste de não poder fazer alguma coisa para poder mudar essa realidade e acaba promovendo, sim, a continuidade do cuidado. Então, já que a gente não consegue solucionar nessa questão da mobilidade, etc., a gente consegue continuar o cuidado e, às vezes, não com a fisioterapia, mas sim com o cuidado da saúde. Às vezes, o paciente não aceita, né, esse tratamento, às vezes acha que é algo irreal, mas a gente pode, por exemplo, auxiliar voltado a um cuidado, né, ensinar a família de alguma forma, alguma coisa que possa agregar na vida desse paciente. Boa noite, pessoal. Como eu não me apresentei ainda no início, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Marli. Eu atualmente estou no 5º semestre do curso de fisioterapia da UESB. Eu faço parte, né, do projeto do ReabSUS. Semestre passado também eu atuei como voluntária no projeto de telereabilitação. E nesse semestre estou como bolsista no ReabSUS, junto com o Tássio, que é o bolsista também em sistemas de informação. Embora a gente já tenha comentado, né, em algumas reuniões do GPFIT sobre esse novo projeto, a gente nunca realmente parou para poder explicar para vocês o que é o ReabSUS, qual é a finalidade dele, de onde ele surgiu, o que é que a gente espera com ele. Então, eu vou estar apresentando agora para que vocês possam conhecer mesmo. É um projeto que ainda está na fase inicial, mas a gente vai apresentar, né, o que a gente já conseguiu fazer até agora. Então, o ReabSUS, ele é um sistema digital para cadastro, acompanhamento e telereabilitação de sobreviventes à doença crítica no SUS da Bahia. De onde surgiu a ideia do ReabSUS? Como já foi comentado anteriormente pelas meninas, e acredito que já seja, né, do conhecimento da maioria aqui, que já faz parte do GPFIT, ao sair da UTI, né, após um longo período de internamento, as pessoas frequentemente apresentam sequelas
sequelas físicas, sequelas cognitivas, motoras, psicológicas, que são características da síndrome pós-cuidados intensivos. Essas sequelas, se elas não forem tratadas, elas impactam ali diretamente no retorno desses pacientes às suas atividades de vida diária e elas também trazem um maior risco para esses pacientes de um possível reinternamento, né, de uma possível piora. Com isso, a gente notou, né, essa ausência de programas estruturados de acompanhamento após a alta, porque muitas vezes, né, as pessoas acham que saiu do hospital, não precisa mais de nenhum cuidado, ou então vai deixar ali só sobre o cuidado da família mesmo, o tempo que vai melhorar. Muitas pessoas não têm o conhecimento da importância do tratamento fisioterapêutico, né, da assistência fisioterapêutica nesse processo pós a UTI, né, para reduzir o risco de complicações, o risco de reinternações e a dependência dos cuidadores. Dessa forma, né, a partir daí foi que surgiu esse nosso olhar para a telereabilitação, como alternativa mesmo para conseguir ampliar esse acesso ao acompanhamento desses pacientes, né, para a gente conseguir monitorar os pacientes que tiveram a alta da UTI. Como eu comentei, no semestre passado, eu também atuei no projeto de telereabilitação, então eu pude ter uma noção, pude ter uma visão das principais dificuldades que a gente tem nesse processo de acompanhamento. No semestre passado, a gente estava contactando os pacientes pelo WhatsApp, a gente fazia avaliação, a gente conversava com a família, fazia o monitoramento, a prescrição de exercícios, tudo exclusivamente pelo WhatsApp. E, embora tenha sido algo muito proveitoso, a gente conseguiu realmente dar assistência a um grande número de pacientes, a gente viu, né, a dificuldade de conseguir alcançar um número maior, porque no ano passado a gente estava somente com a UTI 1 do Prado Valadares, porém, mesmo estando só assumindo só uma UTI, tem uma rotatividade grande de pacientes. E nesse semestre a gente também vai assumir a UTI 2. Então, imaginem como iria aumentar a quantidade, como é que a gente iria dar conta de tantos pacientes somente pelo WhatsApp. E foi daí que surgiu, né, essa ideia do RehabSUS como uma forma de unir realmente, criar esse vínculo tanto dos profissionais, dos pacientes, dos familiares, de uma forma mais prática, sem perder realmente a funcionalidade do projeto, como uma forma realmente de conseguir abranger mais pessoas com a telereabilitação. Pode passar. Tendo conhecimento disso, né, o objetivo geral do nosso projeto é desenvolver, validar e implantar o RehabSUS, que é um sistema digital para cadastro, acompanhamento clínico-funcional e telereabilitação de pacientes sobreviventes de doenças críticas. E os nossos objetivos específicos, que são integrar tecnologias computacionais para estratificação de risco funcional, apoio à decisão clínica e personalização dos planos de reabilitação, com possibilidade, né, de posteriormente ter a integração também de biosensores. E implantar e fazer o teste piloto no Hospital Geral Prado Valadares, aqui em Jequié. Quanto à metodologia do projeto, eu trouxe de forma bem resumida, porque como a gente está falando, né, da criação de um sistema, envolve uma linguagem muito técnica, uma linguagem que na nossa área a gente não está tão acostumada com os termos, então eu trouxe um resumo, né, de forma que vocês conseguissem entender. Então, o foco dessa metodologia é o desenvolvimento do RehabSUS, tanto da plataforma web quanto do aplicativo móvel, com foco na segurança, na integração e na escalabilidade. O RehabSUS ele vai estar alinhado às diretrizes do Telesaúde Brasil Redes, do SUS Digital e da Lei Geral de Proteção de Dados. O projeto também é em parceria, né, com o CPDS da UESB,
que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Software, e o grupo de pesquisa da UFBA. Então, a gente tem, além do professor Rodrigo, né, aqui do GPFIT como coordenador, a gente tem alguns colaboradores do curso de sistemas, temos 3 professores colaboradores do curso de sistemas e o professor coordenador do grupo de fisioterapia da UFBA, além da parceria também, né, com o Hospital Geral Prado Valadares. E o sistema será desenvolvido em fases progressivas, com foco no monitoramento funcional, na estratificação de risco e na telereabilitação. Eu trouxe, ainda na metodologia, né, eu trouxe um resumo das fases do projeto. O projeto é dividido em 3 fases. Na fase 1, que é a fase de planejamento e de cocriação, onde a gente está, né, realizando a construção inicial do sistema com tecnologias mais acessíveis, tendo o envolvimento ali de profissionais, de pacientes, desenvolvedores e pesquisadores, para que a gente consiga entender quais são as necessidades reais de ambos os lados, né? Tanto do lado do profissional, quanto do lado do paciente, do lado do familiar que acompanha. Nessa fase também ocorre a definição dos fluxos de cuidado e de requisitos do sistema e o desenvolvimento do protótipo inicial. Na fase 2, que já é a fase, né, de prototipagem, de validação, a gente tem o desenvolvimento da estratificação de risco funcional. Então, estamos pensando, né, em estratégias de conseguir separar realmente as condutas, a prescrição de uma forma com base no que a gente percebe que tem uma maior incidência no projeto de telereabilitação, no perfil dos pacientes, porque a gente tem pacientes cardiológicos, pacientes que foram para a UTI por conta de um AVE, por conta de um acidente. Então, são necessidades diferentes que vão precisar de prescrições diferentes. Então, estamos estudando como fazer essa estratificação. Nessa fase também, a gente está fazendo a criação dos painéis e relatórios para o apoio clínico, a organização dos dados com a segurança e proteção, né, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, e a integração inicial com os sistemas e com as ferramentas digitais. Na fase 3, que já é a fase mais avançada, a gente já vai, né, integrar o ReabSUS com as plataformas do SUS e de serviços digitais. Nessa fase também que a gente já pretende, né, começar o teste piloto, tanto com os pacientes de telereabilitação, quanto firmar, né, essa parceria com o hospital para poder ter esse cadastro dos pacientes no aplicativo. Pode passar. E, por fim, trouxe um resumo também dos produtos e dos resultados que a gente espera com esse projeto. Então, ao final, né, desse período, a gente pretende entregar a plataforma do ReabSUS, tanto na versão web quanto no aplicativo, para acompanhamento, reabilitação e cuidado contínuo pós-UTI, protocolos digitais e ferramentas padronizadas para avaliação e tomada de decisão clínica, ampliar a produção de dados e evidências para apoiar a gestão e qualificar o cuidado no SUS, promover também um maior acesso à reabilitação, principalmente em regiões com menor oferta de serviços, e reduzir as complicações e as reinternações, né, promovendo ali uma melhora na recuperação funcional desses pacientes. Eu vou passar a fala para Tássio, que ele vai apresentar para vocês o protótipo do nosso site. Como eu comentei, é um projeto recente, então a gente ainda está na fase inicial, mas a gente quer ouvir o feedback de vocês, o que vocês estão realmente achando, o que a gente pode melhorar, sugestões. Então, vou passar a fala para que ele possa apresentar.
Vocês estão me ouvindo direito aí? Só para confirmar? Certo. Então, meu nome é Tássio, sou estudante do curso de Sistema de Informações da UESB e sou bolsista no projeto ReabSUS, como o Marli falou agora. E para entender um pouquinho sobre como a gente está fazendo esse processo de construção do site, a gente fez alguns protótipos, então eu vou apresentar esses protótipos para vocês já agora. Só deixa eu tudo saber. Bom, para entender um pouco sobre essa parte da prototipo, protótipo, então a gente vai falar aqui sobre como funciona essa parte de desenvolvimento de software e na parte do desenvolvedor. Então, por exemplo, todo projeto que começa assim, primeiro começa com encontrar os recursos para fazer o sistema. Então, primeiro os requisitos funcionais do sistema. Então, primeiro que a gente precisa identificar os usuários desse sistema. Então, por exemplo, nesse sistema do ReabSUS, encontramos o perfil de fisioterapia, fisioterapeuta, do paciente e do ADM. E a partir desses perfis, a gente vai conversar com eles, com esses usuários, e encontrar o que esse sistema deve conter. Então, por exemplo, aqui no começo desse sistema, que é a tela de login do nosso sistema. Como vocês podem ver aí, é uma tela simples, o nosso logo, a parte de e-mail, a de senha, fazer login, a parte de esqueceu a senha, vou até aumentar um pouco mais aqui, e ainda não possui uma conta para cadastrar o usuário. E aqui tem a tela de cadastro do paciente, do usuário. Então vai ter aqui o nome completo dele, o nome social, se houver, o CPF do paciente, o nascimento dele, data de nascimento, gênero, estado civil, o telefone, nacionalidade, naturalidade e o endereço dele aqui embaixo. Também vai ter os dados complementares, como, por exemplo, a escolaridade, a cor e a raça, a deficiência, se tiver, a profissão dele, e também o nome do parente responsável, aquele que vai ser feita a comunicação entre o fisioterapeuta e o paciente. Vai estar sendo responsável por esse paciente. Então, vai ter o nome do parente aqui, o nome social dele, se houver, o telefone, que vai ser do WhatsApp, o CPF do responsável, a data de nascimento do responsável e o gênero do responsável. E aqui embaixo vai ter os dados de acesso do paciente. Então, vai ser o e-mail, a senha, de no mínimo 8 caracteres, e confirmar a senha aqui embaixo. E aqui tem a parte de termos de uso e privacidade, que o usuário vai ter que aceitar para cadastrar no sistema, que basicamente vai ser falando sobre as leis gerais de privacidade de dados, que como, por exemplo, como a gente vai tratar de dados pessoais, a gente vai ter que ter essa autorização do paciente, então ele pode querer saber o que está fazendo com esses dados pessoais deles, esses dados estão sensíveis, então é nosso dever é informar o paciente o que vai ser feito com esses dados. Já no perfil de fisioterapeuta, aqui tem a tela de prontuário. A gente vai ter aqui todos os prontuários dos pacientes que ele já atendeu. Como tem prontuários aqui arquivados, o ID do paciente, conforme for criando o atendimento que for acontecendo, vai ter como visualizar esse prontuário do paciente. Aqui o prontuário, por exemplo, prontuário de Ivan Domingos de Lacerda. Então, aqui vai ter dados de cadastro do paciente, as informações adicionais, o diagnóstico clínico dele, o diagnóstico fisioterapêutico e o fisioterapeuta responsável pelo aquele paciente, bem como a sua evolução a partir do contato e
fisioterapeuta estiver com ele. E aqui nessa parte temos a tela de atendimentos. Então, são algumas telas que a gente está fazendo aqui por enquanto. Como tem 1 mês e meio só que a gente começou esse projeto, então aqui tem uma lista de todos os atendimentos que esse usuário, esse fisioterapeuta fez. Então aqui vai ter todos os seus pacientes atendidos, com a data de realização, o nome dele, os status desse atendimento, se já foi finalizado ou não. Tem aqui um botão para visualizar o atendimento. Aqui embaixo tem os outros pacientes que vão ser atendidos. Então vai ter um botão para realizar esse atendimento, um botão para conversar dentro do sistema e um botão para encerrar esse atendimento, que aí fica, os status muda para finalizado. E já aqui nessa parte, aqui nessa outra tela, temos aqui a tela de visualizar atendimento, que no caso seria só a parte de visualização. Depois que terminado, o fisioterapeuta vai poder encontrar essa tela aqui, onde vai ter todas as informações gerais do paciente, a data de nascimento, a data do atendimento, quem foi a fisioterapeuta que atendeu, ou fisioterapeuta, o nome do parente em questão, o diagnóstico clínico dele, o diagnóstico fisioterapêutico e a evolução dele. E aqui a continuação, diagnóstico, a evolução. Isso aqui, por enquanto, são as telas do fisioterapeuta. Já no perfil de administrador, por enquanto, temos essas seguintes telas. A gerenciar usuários, que o administrador vai poder cadastrar um usuário, vai poder cadastrar um administrador, um fisioterapeuta, um paciente. Então, vai ter todos os usuários do sistema vão estar aqui. Então, vai ter o tipo do usuário, o telefone dele, o e-mail. Vai ter como editar também, um botão para edição desse usuário. Aqui vai ter uma parte de cadastrar. Então, o administrador vai poder cadastrar esse usuário com todas as informações pessoais dele. Aqui também é a mesma coisa, segunda parte dele, para poder alterar o e-mail e a senha e tal. Isso aqui, por enquanto, são as telas que a gente já realizou, já fez. Como é muito complicado fazer esse sistema, vai demorar muito tempo. Então, por exemplo, na minha experiência como estagiário, basicamente, esse sistema vai ficar, pelo menos, vai demorar 1 ano e meio para ser implementado. O aplicativo e o sistema em geral, porque precisa de um banco de dados completo, precisa de um servidor dedicado 24 horas. Então, o nosso objetivo aqui é que o RehabSUS já esteja em prática. E para isso, a gente criou um site bem simples e bem básico que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Esse é o nosso site, vai ser lançado daqui a pouco, em alguns meses, até mais recentemente. Então, vai ser um site que vai ter o logo aqui, o RehabSUS, o início dele, uma página de feedback. Vocês vão poder dar esse feedback quando esse site for lançado. Então, vai ter uma aba aqui. Tem esse banner aqui. Aí, logo embaixo, tem falando sobre o que é o RehabSUS. Um resumo aqui, como o Marley já falou aí. Aqui vai ter a logo dele, explicando aqui, uma parte explicando o que é a telereabilitação. Um resumo também, bem rápido. E aqui vai ter os vídeos de exercício no primeiro momento. A gente teve a ideia que mais para frente, nessa parte aqui, vai ter os vídeos do depoimento de pessoas que já utilizaram o RehabSUS. Então, nesse primeiro momento, vai ter os vídeos de exercícios que foram gravados já por Stephanie e Marley. Então, daqui a pouco vai ser lançado e vai ser colocado aqui. Aqui embaixo vai ter um contador de visitas. E aqui a parte de suporte, onde vai ter o e-mail no rodapé dele. E você clicar, vai ser redirecionado para o e-mail para mandar um e-mail para a equipe do RehabSUS. As mídias sociais, o canal do YouTube, que a gente já tem, inclusive, e eu vou divulgar depois para vocês. Inclusive, estou fazendo nesse momento uma live
nele, vai estar disponível para vocês quando terminar aqui. Eu vou divulgar lá no grupo. Tem a parte do Instagram, a parte do WhatsApp aqui, o Facebook. Por enquanto, a gente só tem o YouTube e o e-mail. Mas a gente vai criar também essa parte de criar uma página no Instagram, no Facebook, um chat para o WhatsApp também. Então, nessa parte do feedback aqui, vocês, na hora de entrar, vai ter essa parte aqui de avaliação. Então, vai ter uma opinião de vocês sobre o que vocês acharam do site, comentários a respeito do site, o que poderia melhorar, e sugestões também, como poderia melhorar e tal, o que vocês acharam. Aí poderia enviar aqui e pronto. Também a gente vai criar novas abas aqui para, dependendo do usuário, do paciente, vai ter níveis. Então, a gente vai botar o nível de como o paciente está naquele momento. Então, tem pacientes que não saiu da cama, por exemplo, então a gente vai ter uma aba só para ele, com vídeo de exercício só para eles. Então, também tem usuários que já estão no processo final, então a gente vai ter outra aba aqui para eles, com vídeos específicos, com exercícios para ele fazer. Então, vai ser bem dividido aqui em cima também. E é basicamente isso. Eu vou compartilhar para vocês, tá lá no grupo do WhatsApp, no canal do YouTube, que é Reab SUS, é o nome do projeto. Então, se vocês já podem se inscrever, aí só procurar no YouTube, mas eu vou mandar lá no grupo, canal. E por enquanto é isso. Vocês têm alguma dúvida a respeito do site ou do protótipo? Olá, boa noite. Tem dúvida no chat. É isso mesmo que eu estou vendo aqui. Fazer chamada de vídeo dentro do aplicativo. Poderia também ser uma opção, pode ser uma opção, a gente vai discutir isso. Que a ideia inicial é fazer um chat, né? Tipo WhatsApp, depois dentro do aplicativo do ReabSUS e do site. Então a gente pode discutir isso também. Pode ser uma possibilidade. Ver se o Rodrigo também quer falar alguma coisa. Boa noite, pessoal. Pessoal, Laís aqui. Boa noite. Queria dar parabéns pelo projeto, excelente. Eu perguntei sobre a chamada de vídeo, porque eu estive recentemente no Rio, em live sobre o projeto de telereabilitação para pacientes de cuidados paliativos da UFRJ. E no aplicativo dele, ele faz uma chamada dentro do próprio aplicativo. Você consegue ir evoluindo ao mesmo tempo que você está conversando com o paciente, visualizando. E aí pode ser uma boa sugestão, não só o chat, para você não ter que fazer depois, não esquecer. Você consegue, ao mesmo tempo que você está falando com o paciente, você ir registrando tudo, e quando você termina o atendimento, fica registrado ali também se o paciente veio para o atendimento, se não veio, tudo dentro desse aplicativo. Tudo vai ficar gravado no canal do YouTube. Então, os vídeos dos exercícios, lives futuras, podem ser gravados lá no canal do YouTube. Vai estar tudo à disposição, em demanda. Pessoal, queria parabenizar vocês, viu, pela apresentação. Excelente apresentação, viu? Muito bom. Queria pedir a Stephanie para moderar aí as mensagens no chat, né? Pode ser que surjam perguntas, viu, Stephanie? Se você puder ir moderando aí, fazer um levantamento. Stephanie, Maria, Ana Clara, vai fazendo esse levantamento. Queria registrar aqui, né, a presença de Laís. Laís, ela é a coordenadora, né, da UTI 1 e 2, e desde o início, quando era uma sementinha esse projeto, quando a gente foi apresentar para ela lá no hospital, né, ela abraçou e vem nos dando todo o apoio. Muito obrigado mesmo, né? Agradecer a todos vocês, agradecer ao Hospital Prado Valadares, né, por estar acreditando na gente
e a gente está colocando em prática, quebrando a cabeça, aprendendo um pouquinho a cada dia, né? Mas eu acho que o caminho é esse, viu? Muito orgulhoso de todos vocês, parabenizar aí por toda a organização, por todo o empenho, né? Por toda a coragem, né? Os desafios, que é estar lá no hospital, né? Uma galerinha nova entrando na UTI, se perdendo no hospital, Marli tendo que aprender é, coisas de sistemas de informação, né, Marli? Quebrando a cabeça, viu? Né, Ana Clara, que está dando um show aí na organização de diversos processos nossos, né? Sem Ana Clara aí não seria possível. Agradecer Tássio aí, né, que integrou o grupo recentemente, viu, Tássio? Mas obrigado aí por sua energia, por sua dedicação. Você está jogando duro, parabéns mesmo, né? E Stephanie, né, que de um desenvolvimento esplendoroso, né? Conheci há algum tempo atrás, um pouco tímida, mas que vem dando um show aí nas gravações, né? Tem sido assim uma peça fundamental na parte dessa comunicação assíncrona que nós temos com os pacientes, né? Stephanie, ela tem todo um cuidado, né, de gravar vídeos que estão servindo de exemplo não só para os pacientes dela, mas para outros pacientes também, né? Vídeos que daqui a pouco vão estar na rede, vão poder ajudar diversas outras pessoas, né? Como a equipe falou, é um projeto que a gente está fazendo esse piloto desde 2023, que a gente começou fazendo um piloto lá com um paciente, aprendendo devagarzinho, né? Agora vem se tornando mais robusto. A nossa equipe cresceu, não vou citar o nome de todo mundo, porque tem algumas pessoas que eu ainda nem encontrei pessoalmente, né? A gente só se comunica através, né, do WhatsApp, por e-mail, enfim. Mas não sei se a Ana Clara tem o nome de todo mundo aí. Eu sei que o ano passado, na nossa equipe de cadastro, nós tivemos a inserção de Vitória e de Nai. Talvez eu possa ter esquecido de alguém aqui. Agradecer a Gabriel, né? Gabriel é uma peça fundamental no projeto, sempre proativo, né? Sempre com a gente. Recentemente nós fizemos uma seleção e tivemos o ingresso de novas pessoas. Vou ficar devendo o nome agora. Não sei se Ana Clara ou Stephanie têm os nomes dos aprovados do nosso processo seletivo, né? Temos também a participação da professora Aline, né? Um dos desafios nossos são pacientes que têm um risco cardiovascular maior, e às vezes eu não dou conta de monitorizar todos os pacientes adequadamente. A professora Aline já entrou, a gente já está escrevendo um projeto de financiamento para tratar exclusivamente os pacientes que têm um risco cardiovascular maior, porque apesar, né, de toda a nossa preocupação em trazer melhoria funcional para esses pacientes, alguns pacientes têm um risco metabólico e cardiovascular maior, são pacientes que por vezes, tem dificuldades em estar fazendo exames importantes para a gente. Então, o paciente sai do hospital, depois que ele saiu do hospital, a rede de atenção à saúde no município dele, às vezes, não garante. Por exemplo, né, tem um paciente que a gente está precisando de um eletrocardiograma dele, de um ecocardiograma. Vocês têm que entender que hoje, talvez Laís possa até me corrigir em alguns dados, mas o Prado Valadares hoje ele atende uma população de quase 1 milhão de pessoas, pessoal. São pessoas de quase 30 municípios diferentes. O Prado Valadares hoje ele é uma referência, né, em diversas áreas. E o que que acontece? São pessoas, às vezes, de regiões, né, longínquas, da zona rural, né? Tem uma dificuldade enorme de acesso a serviços de saúde, né? Então, são pessoas que, às vezes, elas ficam desassistidas. Então, foi feito todo um esforço, né, dentro da alta complexidade. Então, esse paciente entrou na UTI, né? Esse paciente consegue sobreviver, esse paciente sai do hospital e ele precisa desse acompanhamento. Entretanto, né, como as meninas bem colocaram aí, nas barreiras geográficas de acesso, às vezes impossibilitam. E esse atendimento, né, remoto,
ele permite aproximar as pessoas, né? Se vocês forem observar, até a guerra que está acontecendo hoje, né, lá no Oriente Médio, ela é uma guerra diferente. Quando a gente assiste filmes de guerra, as guerras geralmente são de trincheira, né? As pessoas tinham um combate corpo a corpo. Um soldado estava muito próximo do outro. Hoje em dia, as nações elas mandam um drone, um míssil, né? Então manda um drone para monitorar. Então, se você observar, quase nunca os soldados estão presentes no campo de batalha. Eu gosto de fazer essa reflexão porque o profissional de saúde, né? Ele muitas vezes ele é treinado para esse contato, né, corpo a corpo, né, que a literatura chama de face to face, né? Você está face a face com o paciente. Entretanto, quando isso não é possível, a gente precisa pensar em alternativas. Eu acho que essa é a nossa missão, né? Temos, graças a Deus, né, 2 financiamentos para esse ano. Então, as bolsas de vocês estão garantidas para esse ano. Vamos tentar fazer o nosso melhor, né, para que possamos ter outras bolsas, né, concorrer a outros editais. O pessoal que está como voluntário aí, vamos nos empenhar, né? Todo mundo aqui começou como voluntário e aos poucos a gente foi conseguindo bolsas, né? Em breve nós vamos apresentar formalmente para o hospital e com fé em Deus, né, vamos conseguir atingir nossos objetivos. Então é só agradecer realmente a todo mundo, tá bom? Principalmente a galerinha nova, né, que entrou na parte do cadastro e também na parte dos atendimentos. Agradecer ao pessoal do grupo de telereabilitação, né, que recentemente a gente fez uma enquete lá e o pessoal, né, teve a ideia da logomarca que eu achei que ficou muito boa. Temos outros trabalhos, né, para serem desenvolvidos, outros protocolos, tem alguns grupos trabalhando em protocolos específicos. Existem pacientes de extrema baixa mobilidade, são pacientes que não conseguem sair da cama, são pacientes que estão desenvolvendo lesão por pressão dentro de casa, são pacientes, inclusive, que já complicaram e reinternaram por conta de pneumonia, né? A gente pensa que cama é conforto, que cama é cuidado, né? Mas cama também é doença. Pacientes que ficam acamados, eles possuem problemas circulatórios, problemas respiratórios, problemas dermatológicos, né? Problemas cognitivos, problemas emocionais. Então, a cama ela é um veneno. E as pessoas saem do hospital, muitas vezes debilitadas, dentro desse contexto adverso, e o que acontece? Elas ficam acamadas. E isso é um grave problema, né? Então, o nosso esforço é esse para a gente estar podendo, né, tentar propiciar esse cuidado, né? Que é um cuidado que envolve inovação nesse momento da nossa sociedade onde isso é possível, porque todo mundo hoje, né, tem uma máquina muito potente no nosso bolso, então é possível a gente oferecer esse cuidado. Agradecer a Grace aqui, né, Grace que é do nosso grupo de pesquisa, já vem trabalhando comigo desde o grupo de pesquisa lá na UFBA, está no nosso grupo de pesquisa e terapia intensiva aqui da UESB, também está no grupo de telereabilitação lá, contribuindo, né? Grace está estudando um protocolo de avaliação para a gente poder tentar triar melhor esses pacientes cardiológicos de maneira remota. Eu vi que ela levantou a mão aí. Eu só queria agradecer, vou passar a palavra para a Grace e depois eu passo para a Stephanie mediar o chat aí. Muito obrigado mesmo. Boa noite a todos, a Grace, como o professor Rodrigo falou, e gostaria só de contribuir um pouco, né, em relação à questão da telereabilitação, visto que nós estamos desenvolvendo pesquisas sobre avaliação funcional. Essas avaliações elas são adaptadas ao estado do paciente, né, o ambiente. Então, são avaliações que vão avaliar a funcionalidade, tanto a funcionalidade motora como cardiorrespiratória. E essas adaptações permitem essa avaliação feita de forma remota. Então, é muito interessante a questão da telereabilitação, visto, né, dos pacientes que o professor Rodrigo falou, que evolui com pics
que são síndrome pós-UTI. Essas síndromes pós-UTIs, é uma dor total, são dores, né? Essas dores, ela vai envolver a dor social, a dor física, a dor psíquica e todas essas complicações pós-UTI, elas estão presentes de acordo com o tempo de internação, ou prolongado ou não. Mas esses pacientes que ficam na cama, eles perdem até 10% de massa muscular diária. Então, esse paciente, qual é o objetivo? É a reabilitação mesmo. Esse paciente dentro da UTI e manter essa reabilitação desses pacientes que não têm acessibilidade à fisioterapia, né, convencional, tanto pelo município quanto pelo particular, que nós sabemos que fisioterapia não é barato. Então, a telereabilitação vem aí para poder a gente avaliar esses pacientes, avaliar o risco também cardiovascular desses pacientes e dar uma continuidade importante dentro das condições dos pacientes, né? E aí, quando o professor Rodrigo falou sobre essas disfunções que os pacientes evoluem, a gente chama de PICS, e é muito interessante que quando eu fui para um curso de cuidados paliativos, a gente falou muito sobre isso. E outra coisa falou também sobre o Hospital Prado Valadares. Agora nós vamos ter esse mês, agora dia 27 e 28, vai ter um evento, né, um simpósio de terapia intensiva, é o segundo simpósio de terapia intensiva do Prado Valadares, maravilhoso. Eu fui no ano passado, quero muito ter a oportunidade de ir esse ano, vou tentar ir de todo jeito, mas convido a todos a participarem desse evento. Já acabou a inscrição, mas acredito que a gente consiga de alguma forma. Mas é isso, quero deixar, né, minha contribuição aqui sobre a questão da telereabilitação e que eu estou aberta também, enquanto fisioterapeuta aqui, para orientar, para estar contribuindo com vocês. Muito obrigada pela fala e passo a fala para o próximo. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Aqui no chat, a pergunta foi de Laís, inclusive, mais uma vez agradecendo aí a presença dela aqui, e foi respondida. Quero agradecer os elogios aí de vocês, né? Rafa, Bianca, Josiane, Naila, Laís, novamente, muito obrigada mesmo por cada palavra de vocês. E o bacana desse projeto é porque é um amor de via dupla total. Então, como foi falado aqui na mensagem, sem dúvida a gente faz diferença na vida dos pacientes, mas sem dúvidas também eles fazem na nossa, porque é um aprendizado também que a gente enfrenta, assim, super enriquecedor. Então, assim, eu quero agradecer a todos novamente, né, por ter ficado até aqui, até agora. Foi bastante proveitoso essa discussão. Muito obrigada também pelas palavras, pela contribuição, Grace. E é isso. Mais alguém quer contribuir, gente? Pode ficar à vontade. Alguma dúvida que surgir aí agora, ou qualquer outra contribuição, pode ficar à vontade. Pode falar, Gá. Boa noite, pessoal. Primeiro, parabenizar Stephanie, Ana Clara, Marli e Tarso pela apresentação. Tanto a apresentação quanto os projetos foram incríveis. O projeto tem muito, muito futuro. Vai levar um tempinho para ficar pronto, mas assim que ficar, tenho certeza que vai ser maravilhoso. E somente informar também que o minicurso, ele tem essa conta própria, mas ele também serve como aula inaugural do semestre do grupo de pesquisa. A partir de hoje, o semestre está considerado aberto. Daqui a 15 dias já teremos uma nova reunião. E o grupo, inclusive, para quem não participa, tá com inscrições abertas. É só entrar no nosso Instagram. Lá tem mais informações na bio. E, mais uma vez, obrigado a todos que participaram. A presença de vocês aqui é muito importante para o andamento do projeto e para esse feedback de vocês. Sei que esse horário, ficar em reunião, não é muito chamativo, mas se vocês permanecerem, demonstram interesse e traz esse feedback para a gente que nosso trabalho está sendo vantajoso em certa parte, tanto para o paciente quanto para vocês de forma externa, que estão gostando do que a gente está fazendo, e é um impulso para a gente seguir se aprimorando, seguir fazendo o que a gente está fazendo. Gostaria de dar as boas-vindas também ao pessoal que foi aprovado na seleção para o projeto de telereabilitação. A gente teve Camila, Graziele,
Manuel, João Henrique e Ravena. Eles entraram agora para o projeto, logo vão estar se habituando mais, quem sabe no próximo curso já estão falando também um pouco mais. Parabéns a eles e a todos que participaram da seleção. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Respondendo aqui, Patrícia, essa parte prática, inclusive a gente teve até um processo seletivo recente, que foram esses nomes que Gabs citou aí, né, que passaram, e agora eles estão voluntários no projeto. E então fica atento sempre às nossas redes sociais, tá? Porque a gente sempre posta quando tem processo seletivo e tudo mais para fazer parte dessa parte prática aí, né? De forma voluntária. Então, a gente sempre está postando as atualizações, a gente vai compartilhar o perfil também no grupo do GPFIT para que todos que não sigam, né, possam seguir, tá certo? É isso, pessoal. Quero agradecer novamente, né, a vocês, desejar uma boa noite e é isso. Muito obrigada e tchau, tchau.